Ivone e Maria sempre faziam o mesmo trajeto para o trabalho, tanto na ida quanto na volta. Quando elas iam, era tarde, depois do almoço, e quando voltavam para casa, era já escuro, depois das 9 horas da noite. E o caminho por onde elas passavam ficava atrás da firma. Era o lugar mais perto para elas. Diminuía bastante o caminho. Era em torno de mais ou menos meia hora que elas economizavam. Então poderiam ficar até mais tarde na casa e fazendo aquele caminho, aquele trajeto, elas não chegariam atrasadas no serviço. Até que um dia, alguém falou para elas: Ivone, Maria, tomem cuidado, vocês passam por essa estrada escura. Era um pequeno trecho, não era uma estrada muito longa, mas não tinha iluminação. E as pessoas começaram a falar para elas que aquela estrada era assombrada, que muitas pessoas viram assombração ali naquele lugar e tiveram uma experiência bem desagradável e precisaram sair correndo daquele lugar quando avistavam algum vulto assombroso na frente deles. Maria e Ivone não sentiram medo, não se deixaram intimidar. Elas até conversaram. Eles estão falando isso para deixar a gente com medo. A intenção deles é somente nos assustar. Não tem assombração nenhuma. Quantas vezes nós já passamos por ali? E na verdade já fazia mesmo alguns meses que aquelas duas amigas passavam por aquele lugar e nunca tinham visto coisa nenhuma que deixassem elas com medo. Principalmente a assombração. Encontravam sim alguma pessoa passando por ali, mas eram moradores daquela região que passavam também durante a noite, naquela rua de terra escura, na verdade. E aquela rua só era iluminada quando tinha lua no céu. Quando não tinha lua, ficava completamente escuro. Mas por onde elas passavam, elas conseguiam ver a luz do poste lá adiante do bairro onde elas moravam. Então não era assim 100% escura, mas era um pequeno trecho e elas passavam por ali tranquilamente. Elas conheciam os moradores daquela região e quando encontravam alguém, elas sempre cumprimentavam a pessoa pelo nome, ou então a pessoa cumprimentava as duas. Boa noite, Maria, boa noite, Ivone. E elas respondiam também por educação e seguiam o caminho de ida para casa. Mas as pessoas lá da firma onde elas trabalhavam começaram a insistir com elas. Maria, Ivone, nós já falamos para você, tome cuidado, porque ali tem uma assombração. E na noite passada, eu acredito que depois que vocês passaram, um morador passou ali e disse que foi perseguido por um vulto escuro. E esse morador lá da chácara saiu correndo dali. É esse comentário que a gente ouve nos bares aqui do bairro e também com as pessoas que moram aqui na região. Maria falou, deve ser alguma imaginação deles. E até mesmo a Ivone falou, que isso? Não tem assombração nenhuma. Quantas vezes já passei por ali? Ou melhor, quantas vezes a Maria e eu passamos por ali e não vimos nada que nos deixasse com medo. Mas não demorou muito tempo para que Maria e Ivone tivessem uma surpresa bem desagradável. Na verdade, aquela conversa de que existia uma assombração naquele lugar não era somente para deixá-las com medo, e sim a pessoa que disse que viu um vulto assombroso naquele lugar estava falando a verdade. E realmente, aquela pessoa que não morava muito longe do lugar onde as duas mulheres trabalhavam, saiu correndo daquela estrada escura quando avistou aquele ser sinistro e que perseguiu ele. Perseguiu até perto da casa onde ele mora. Ele disse que quando chegou no portão da casa, quando ele entrou, passou pelo portão e nem sabe dizer como foi que ele fechou o portão de volta, ele acabou olhando na direção da rua e aquele vulto já não estava mais ali. Mas ele disse e afirmou com certeza que ele foi perseguido por um espírito. Ele acha que é um espírito maligno que o perseguiu, correu atrás dele até a entrada do portão lá da chácara onde ele mora. Depois que ele passou pela porteira e trancou atrás dele, aquele vulto desapareceu. Era um final de semana, uma sexta-feira. Maria e Ivone estavam ansiosas para poder ir embora logo. Elas queriam
tomar um banho quando chegasse na casa e sairiam. Maria era solteira, era uma jovem, tinha somente 17 anos. A Ivone já era uma mulher um pouco mais velha, tinha por volta ali de 45 a 50 anos de idade. Mas Ivone havia saído de um casamento e ela estava solteira. Ela queria diversão. Ela convidou Maria e as duas tinham programado para sair, conversar com as amigas, ir em alguma lanchonete, comer um lanche, beber alguma coisa. E essa foi a conversa delas durante o dia todo naquela sexta-feira. Ao saírem do serviço, elas foram pelo mesmo lugar para encurtar o caminho. Por mais que as pessoas insistissem que elas fossem pelo outro lugar, elas demorariam mais ou menos uns 20 minutos a mais para chegar na casa onde elas moravam. Elas falaram: não, vamos continuar indo por ali, por mais que as pessoas estão falando que o morador aqui do bairro foi perseguido por algum espírito. Não vamos deixar isso abalar, não vamos deixar isso fazer a gente dar aquela tremenda volta para chegar em casa. Indo por aqui, por esse mesmo lugar que a gente sempre fez, o lugar onde a gente sempre passou, a gente chega mais rápido. Eu não quero chegar muito cansado em casa, não. Eu quero chegar rápido também, falava a Ivone. E Maria falou: é mesmo, Ivone, vamos continuar indo por aí. E outra, a gente sempre encontra alguém passando por ali também. Não vai ser só nós duas. Provavelmente a gente encontre mais pessoas passando por ali. E é só 9 horas da noite, pouco mais de 9 horas da noite. E sempre passa alguém por ali que foi até o bairro comprar alguma comida lá no armazém e eles estão voltando para a chácara. E as duas seguiram, saíram do trabalho, decididas, foram para aquela estrada escura. Ao chegarem quase no meio da estrada, de onde elas já conseguiam avistar a luz do poste, lá na frente, lá adiante, no bairro onde elas moravam, elas ouviram um barulho atrás delas. E continuaram caminhando. Pensaram: é alguém que também está indo naquela direção. Daqui a pouco essa pessoa alcança a gente. E o barulho parecia estar bem próximo delas, mas nada daquela pessoa passar adiante delas. Até que Maria falou: ô Ivone, parece que a pessoa está perto da gente, mas não passa. Você já olhou para ver quem é? A Ivone falou: não, eu não olhei. Maria falou: é melhor a gente ver quem que está acompanhando a gente, porque, para falar a verdade, eu estou ficando um pouco preocupada. Já estou sentindo um pouco de medo. E a Ivone falou: deixa disso, não tenha medo não, deixa que eu olho. Quando a Ivone olhou, ela viu um homem com uma capa escura e bem alto, bem maior do que elas. E ele estava bem próximo das duas. Ivone, então, desesperada, falou: meu Deus do céu, o que é isso? Nesse momento, a Maria também olhou e viu que o homem, aquele enorme homem com roupa escura e o chapéu preto, levantou os braços e abriu a boca. Quando ele abriu a boca, ela viu duas presas enormes na boca dele, que lembravam presas de cachorro. Eram presas pontudas. Maria saiu correndo: corre, Ivone, corre! Saíram correndo as duas. A Ivone, por ter assistido muitos filmes de terror, ela lembrava do Drácula. Ela gritava: Maria do céu, é o Drácula, é o Drácula! Corre, Maria, corre! Não deixe ele chegar perto de você, ele vai acabar nos matando, Maria, corre! Corre, Maria! Maria falava: eu já estou correndo, já estou aqui na frente, você que está aí atrás, Ivone, corre também, corre! E as duas saíram desesperadas e gritando: socorro, socorro! Até que alguém surgiu diante delas também, fazendo o caminho contrário. Era um carroceiro que estava passando por ali, um homem que morava na chácara e estava voltando lá do bairro. Elas pararam perto do homem e falaram: tem alguém seguindo a gente, não vai por aí, senhor, não vai por aí, tem o Drácula ali, falava a mulher. Mas aquele carroceiro não sabia o que era Drácula. Maria falou: Ivone, não é Drácula não, Ivone, é o homem da capa preta. Eu já ouvi falar muito disso. Meu pai sempre contava a história desse espírito maligno que aparece nas estradas de terra escura para assustar a gente. O homem da carroça falou: vocês deveriam tomar cuidado para não passar por aqui só vocês duas,
Por acaso vocês nunca ouviram as histórias de pessoas que encontraram um espírito maligno aqui nesse lugar? E quem passa por aqui corre o risco de sempre encontrar algum espírito assustador que vai fazer as pessoas saírem correndo. E eu tô vendo que vocês estavam correndo porque vocês estão cansadas. A Ivone falava, sim, nós estamos muito cansadas e apavoradas. É melhor o senhor não passar por ali, porque ele está ali atrás. Ele parou, quando viu o senhor, ele acabou parando ali naquela parte mais escura. O homem falou, não, já estou acostumado com isso também. E se surgir, na verdade, alguma coisa ali na frente, o cavalo vai pressentir a presença de alguma coisa maligna e o cavalo vai dar o sinal. E sendo assim, eu acabo voltando. Mas eu não vou voltar agora daqui para fazer um trajeto bem maior. Eu vou seguir por aqui mesmo. Eu também nunca vi. Eu somente ouvi histórias de pessoas que foram perseguidas por algum vulto assustador aqui durante a noite. Eu vou seguir em frente. E saiu. E ele falou para elas, vamos para casa, vamos descansar. Esquece tudo isso, talvez vocês estão cansadas e talvez tenham imaginado. É a mesma história que as duas falaram das pessoas que estavam comentando que aquela rua era assustada. Aquele homem também estava falando para elas que talvez não passasse de uma imaginação. Mas Maria e Ivone sabia que não era imaginação, que era real. Elas viram aquele vulto bem perto delas, bem próximo delas mesmo, e elas conseguiam ouvir os passos daquele ser assustador caminhando logo atrás delas. Elas foram embora e naquela sexta-feira elas decidiram que não deveriam sair. As duas foram para casa, cada uma para a casa dela, e só se encontraram novamente na segunda-feira, quando se encontraram para seguir novamente para o trabalho. Só que daquela vez, daquela segunda-feira em diante, nunca mais elas quiseram passar novamente por aquele trecho escuro atrás do lugar onde elas trabalhavam. Maria e Ivone contavam lá na firma e as pessoas falavam, nós te avisamos, vocês não acreditaram, e agora, vocês vão continuar indo por ali? E a Ivone respondia, não, de jeito nenhum, nunca mais quero ver aquele ser assustador que fez a gente sair correndo daquele lugar. Ainda bem que encontramos o homem da carroça, não sei se o homem viu, porque nunca mais eu vi aquele homem, mas ele disse que realmente aquela estrada é assombrada.